Olá, amados e amadas. Eu me chamo Ariana. Eu fiz o 35º Renascer com Maria. Estou aqui para a partilha do nosso evangelho, que se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 ao 33. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra inicia assim para nós hoje. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe. Pelo caminho perguntou-lhes: Quem diz os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outro Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem é que dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro: Tu és Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje vem nos lembrar um pouquinho do que nós somos, né? De quem Pedro revela-se quem somos na nossa humanidade. Então a palavra já começa falando, mostrando o significado que Jesus tem em nossa vida e pergunta: quem vocês acham que eu sou? Então cada um sai falando uma coisa e Pedro, ele recebe a graça de ouvir a Deus, de ouvir um segredo de Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o Messias, o Senhor é o Messias. Mas, seguidamente, Jesus, na sua arte de evangelizar, ele não perde a oportunidade, ele já começa evangelizando e ele já começa a contar, né, a fazer a partilha daquilo que aconteceria em pouco tempo com ele, né? Ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse rejeitado e que depois ressuscitaria. Pedro, na sua humanidade, aí ele já não está mais em intimidade com Deus, não está unido ao Espírito Santo, ele vem e repreende Jesus, né? Ele vem e fala assim: como assim, né? Você é o Messias e você sai falando essas coisas para as pessoas, você vai assustar as pessoas e tal, né? A sua amizade, a sua intimidade. E aí, nessa hora, Deus o repreende, porque já percebe ali que aquilo lá já não é mais divino, não é mais do Espírito Santo, mas é totalmente de Satanás. Então ele repreende duramente, né, na frente dos demais. Isso nos mostra como nós, inúmeras vezes, nós somos tomados, às vezes, pela graça, a superabundância de graça, e nós temos a oportunidade de externalizar essa graça em Deus, né, de bondade, de bons gestos, mas ao mesmo tempo nós às vezes nos conflitamos e deixamos o inimigo dominar. Então você tira assim, Jesus, a gente declara, Jesus é amor, mas a gente não ama. Jesus é Deus, mas não serve ao outro. Jesus é um enviado do Pai, mas nós não ouvimos. Jesus é o nosso irmão, mas nós não somos fraternos com os outros. Então, às vezes nós precisamos exercitar o ouvir e o silenciar. Ele ouviu, mas ele não conseguiu silenciar diante daquilo. Ouviu o Pai, mas não silenciou. E aí, ao expor a sua humanidade, expôs no fracasso do que é o demônio. Então, deixou-se levar por aquilo. Então, sejamos hoje, aproveitamos esse evangelho hoje para não sermos incoerentes com a palavra, não sermos incoerentes com as nossas ações. Se eu declaro que Jesus é o Messias, e se ele já me evangelizou, que ele vai passar por tudo isso e ressuscitar, ponto. Então, Jesus é o Messias. Quem é o Deus que eu sirvo? Jesus é amor, então eu quero amar.
Jesus é Deus, então eu vou servir. Jesus é um enviado do Pai, então eu vou ouvir. Jesus é o meu irmão, então eu vou amar mais o outro. Que você possa ficar com essa palavra e que você possa evangelizar. Porque Jesus superabunda em você, assim como superabundou em Pedro. Jesus é graça. Jesus é libertação. Jesus é o Espírito Santo. Então, que nós possamos transbordar hoje amor, bondade, fraternidade, escuta em Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer contigo, comigo, conosco, hoje e todo sempre. Até o nosso próximo encontro.